Nós estamos recebendo a Antônia Demar dos Santos. Antônio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Satisfação estar aqui novamente. Prazer é todo nosso e vamos falar de assuntos que não param de incomodar o produtor rural. Aquelas notificações do Fundo Rural, elas continuam acontecendo? Sim, Fabélia, infelizmente o assunto não foi resolvido, né? Nós temos aí acompanhado várias notificações de clientes onde a Receita Federal tem notificado. Ela primeiramente faz a notificação para averiguar e fazer levantamento de valores e em seguida, depois da justificativa ou não do produtor, vem o auto de infração. Esse auto de infração, Fabélia, ele da parte não decaída, que é 5 anos, a contar de 2017, onde houve a promulgação da 13.606, que houve as alterações na legislação do Fundo Rural. Então nós temos de 30 de agosto de 2017, nós temos um período que retroage a ele que pode ser cobrado. Então eu não posso contar de hoje, não. Eu tenho que lembrar lá de 2017. Na verdade, a contagem do prazo para a decadência é de hoje, mas de 30 de agosto de 2017 para cá nós estamos regulares. Não há o que se falar em cobrança de diferenças. Então nós contaríamos o prazo de hoje, 5 anos, excluímos agosto de 2017 para cá, esse período restante poderia ser sim e está sendo fiscalizado pela Receita Federal e onde está havendo aí sim a emissão dos autos de infração, Fabélia. Com uma lavratura desse auto de infração, o produtor rural tem a possibilidade de se defender, justificar inicialmente e depois, numa instância superior, fazer o recurso para o CARF, né? Mas eu tenho observado, Fabélia, que os valores originais desse débito de fundo rural, ele dobra em relação à multa de 75%, juro e correção monetária. Então, realmente tem, de qualquer forma, ficado muito salgado aos produtores essa lavratura de autos de infração, porque ela dá o prazo aí de 30 dias para recolher, com redução da multa de 30%, ou parcelar em até 60 vezes, que é o parcelamento normal, já visto que aquele programa de regularização foi extinto e tem vencimento. Tá, mas agora vamos imaginar o seguinte, considerando que o produtor recebeu lá uma notificação. Qual é o procedimento? Porque às vezes ele recebe notificação de Fundo Rural, ele recebe boleto da CNA, que é opcional, ele recebe o outro que fala que é a associação não sei de quem lá, ignora todo mundo, ele não observa, isso pode rolar ali, vamos falar numa linguagem aqui mais doméstica, a revelia, pode ser pior? Sim, olha só, a sua menção foi em relação a uma notificação, Isso. E é realmente o primeiro procedimento. Então a notificação, ela não se confunde com auto de infração. Pois é, tá? eu tenho um prazo ali para eu fazer, juntar documento, abrir um processo. Tem. Essa notificação, inicialmente seria um comunicado que seria para haver o levantamento de informações. Na verdade, a Receita Federal já vem com esse levantamento pronto e você pode justificar, contestar e pedir exclusão, por exemplo, de valores que estejam inseridos nessa notificação. Depois desse trâmito, dessa primeira conversa, vamos falar assim, o restante vai ser autuado pela Receita Federal. Aí cabe no auto de infração uma impugnação inicial e, se houver a perca ou a manutenção do auto de infração, seja na totalidade ou parcial, ainda caberá o recurso ao CARF, né, que seria a última instância para ser julgada. Ou ele paga no ato da infração, da lavratura do auto de infração, ou ele vai pagar com a redução de 30% da multa, ou vai ainda assim entrar com recurso ao CARF e poderá ter questionamentos e ele apresentar documentos de exclusão ou não. E a outra opção seria, logicamente, o parcelamento em até 60 parcelas, que o produtor vai amargar aí com a inserção de juro e multa integral e correção monetária, e um parcelamento em 5 anos, né? Sob pena de não fazendo o parcelamento ou o recurso, ele vai ficar inadimplente negativado, e assim, inclusive, executado numa via judicial.
Era isso que eu ia te questionar agora, essa possibilidade de ficar inadimplente. Então, tem sim ele ter prejuízos com isso. Com certeza, inclusive não vai conseguir nem operar com os órgãos oficiais do governo federal, banco, por exemplo. Tudo precisa de CND? Exatamente. Então, infelizmente, assim, 3 situações. Ou ele paga, ou ele entra com o recurso, ou ele parcela. Infelizmente, a situação fundo rural é essa, né? E até, Fabiola, falando de fundo rural, a gente alerta sobre uma situação. Consta na legislação a imunidade em relação ao fundo rural nas operações de exportação, diretas ou indiretas. Isso está consolidado, realmente não vai haver aí a inserção na base de cálculo o que for exportado. Mas o detalhe está exatamente aí, nós estamos em fase de comercialização. Na verdade, a comercialização foi em grau bem elevado, né? Eu não sei precisar o índice de comercialização antecipada que os produtores fizeram. Mas vamos lá, o produtor fez essa comercialização futura, e ela vai ser destinada à exportação ou não? Então, o alerta é que no ato da comercialização futura, já se estabeleça no contrato de venda futura a cláusula de que seguirá para exportação essa mercadoria, que aí vai haver a imunidade. Isso reflete em 1,3%, né? A alíquota do fundo rural é 1,5%, mas excluímos o Senar, por exemplo, fica 1,3%. Esse 1,3% seria uma economia do produtor rural. Agora, o detalhe está no seguinte: vai ser exportado? Vai. Eu tenho que provar que houve a exportação. E a minha prova, logicamente, seria inicialmente pelo contrato, na hora da comercialização, e também na hora da emissão das notas fiscais de compra pela companhia ou pela nota de venda do produtor para a companhia, dizendo que se destina à exportação. Isso é fundamental, porque nós teremos grandes problemas aí de fazer prova da exportação para alcançar a imunidade. Então, em relação ao fundo rural, é essa. E como que ele faz para buscar essas orientações, Antônio? Isso aí relacionado ao fundo rural, aí, como é que ele faz para buscar essas orientações? Muito bem. Em relação ao fundo rural, se ele receber o comunicado, Fabélia, que é o levantamento dos débitos, ele deve procurar um profissional da área tributária, para o contador ou advogado, para que faça o levantamento das informações que vieram no documento da Receita Federal e em face aos documentos que ele realmente tem, o físico dele. Notado algumas diferenças que podem acontecer, com certeza, ele vai contestar o levantamento da Receita Federal e apresenta, logicamente, via protocolo, pelo certificado digital do produtor, essa contestação. Após essa fase, então, como a gente já falou, vai haver a emissão do auto de infração. Aí seria uma impugnação, não é mais informação, né? Uma impugnação se valendo aí da legislação pertinente e fundamentando, e além disso anexando os documentos comprobatórios do que eles estiverem impugnando. Vai incorrer aí o prazo de 3, 4 meses e a decisão vai vir administrativamente da Receita Federal pela manutenção do crédito total ou parcial, e aí caberá, como eu já falei, ele entrar com recurso ao CARF, pagar à vista com redução da multa de 30% ou parcelar em 60 vezes, conforme a legislação ampara. Tem situações que o produtor ele é pressionado, punido, notificado, multado, enfim, tem vários termos aí ou várias situações para ocorrer, e muitas vezes por causa do descuido. O que é o descuido? Ele assina sem ler, porque, senhores, vamos ser bem realistas. Aqueles contratos, a gente não os lê. O que você tem que fazer? Na verdade, você tem que pegar aquele contrato, leva para o seu setor jurídico para ser analisado, cláusula por cláusula. Porque na hora de uma briga jurídica, vão olhar para você e dizer, tá aqui, você assinou. Aí, Antônio e eu estávamos aqui conversando, falando dessa questão aí da venda futura. Eu fiz a venda para exportação. Tem que constar lá no meu contrato. Exatamente, inicialmente no contrato. Aí, na hora que eu vou fazer a entrega do meu grão, chegou ali, vamos colocar em fevereiro, eu estou entregando o meu grão daquele contrato.
O que tem que constar nesta nota fiscal, Antônio? Muito bem, Fabélia, bem observado. Na nota fiscal de remessa do produto físico para a companhia deve-se constar mercadoria, objeto do contrato número tal, de tal data, e a menção segue para exportação, certo? Então, essa menção vai nos amparar para alcançar a imunidade do Fundo Rural, que não incide sobre as exportações diretas ou indiretas. Nada sendo observado, ou seja, no contrato não há menção que se destina à exportação. A nota fiscal, da mesma forma, não haverá prova de que aquilo seguiu para exportação, embora a companhia possa exportar. É o tipo operação flex. Eu adquiro de você, Fabélia, como companhia, e eu vou dar o destino que melhor me convier, mercado interno ou externo, tá? Então, o que acontece? Depende do momento. Depende do momento, depende do mercado interno ou externo. Observe uma situação. No contrato emitido, não constou que você me vendeu para exportação. E lá no final eu resolvi exportar. Então, aquela retenção do Fundo Rural que houve pela companhia do produtor rural deveria, se já tenha havido o pagamento com a retenção, deveria ser ressarcido ao produtor. Agora, eu sinceramente, Fabélia, pelos anos de profissão, até hoje eu não vi nenhuma das companhias dizer: olha, senhor produtor, Antônio, olha, a sua soja que eu tinha comprado, ela foi para exportação e eu tinha feito a retenção, agora eu quero te devolver. Muito bem. Você tem um crédito na empresa. E aí a gente estava aqui ainda, para ficar mais claro, soja lá dentro do armazém, ela é igual botijão de gás e boi sem couro, né? Bem verdade. Não há marca, não se define de qual produtor é aquele grão. Então, fica realmente complicado, né, Fabélia? Se de repente eu tinha ali 3 navios carregados, não dá para saber se a minha estava lá dentro de um daqueles 3 navios, se era a minha ou se era a sua. Verdade. E quando você for reclamar se foi a sua ou foi a minha, a sua não foi. Sempre, a sua não foi, tá? Seja você quem for, a sua não foi. Antônio, não vai dar tempo para a gente entrar nos outros pontos que a gente gostaria. Como é que está a sua agenda para quarta-feira? Tranquilo, podemos já deixar isso aqui travado para quarta-feira, para a gente falar ainda desses ITRs aí, porque foram só as declarações até 30 de setembro. É isso mesmo. Os recolhimentos estão pela frente. Exato. E o reflexo disso em relação ao tributo, ao próprio ganho de capital, e como é que as prefeituras têm se comportado em relação a isso. Outro assunto, Fabélia, interessantíssimo, que nós podemos deixar como pauta já estabelecida, é em relação ao estado de Goiás, o regime de exploração dos produtores rurais, áreas que não tenha ainda ocorrido a inscrição estadual, quais são os reflexos disso, arrendamento, parceria, comodato, como é que se regra isso, e também em relação à Receita Federal. Aquela operação Deflagra Grãos que houve no Rio Grande do Sul, ela vai se estender, ou poderá se estender ao Brasil, ao país. Então, quais são as providências e cuidados que o produtor deve ter? Preventivas.